Bom dia, meus irmãos, podeis tomar assento. Glória a Deus. Tinha um cântico que os irmãos lembram, né? Dizer que os sinais estão dizendo, mas eu não vou cantar nesta manhã, que é difícil cantar de manhã. Meus irmãos, então vamos dar seguimento à nossa série, e eu quero dizer aos irmãos que o tema mais difícil não ficou para mim. Mas Deus é bom, meus irmãos, e nós temos vindo aí na mensagem de introdução. Nós vamos ler alguns textos. O primeiro texto deles é 1 Pedro, no capítulo de número 3, versículo 9. Nove, 10, 11 e 12. E é claro, meus irmãos, como o pastor já mencionou aqui no primeiro sermão, alguns trechos eles vão repetir, porque nós precisamos harmonizar isso. Textos que falam a respeito da segunda vinda, da manifestação do Senhor, e é necessário nós discorrermos sobre a Escritura, porque é ela que tem que prevalecer. Embora Deus inspirou homens ao longo da história, homens incríveis, Deus deu conhecimento para eles fenomenal, mas nós temos que ficar com aquilo que a Bíblia nos diz. 2 Pedro 3, vamos lá. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia do Senhor, do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Amém. Bom, vamos fazer uma breve recapitulação a título de memorização. A Bíblia nos apresenta, como foi já mencionado aqui, com bastante clareza e com certeza, os fatos da segunda vinda de Jesus. Nós vemos semana passada alguns textos bíblicos que foram mencionados tratando desse assunto, bem como também o próprio Senhor Jesus fazendo essa declaração. O Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 3, nós podemos acompanhar. João 14, 3, a declaração do Senhor Jesus. E note, meus irmãos, que é importante nós também tentarmos, de uma forma ou outra, compreender o período que foi escrito dentro do seu contexto. Como eu mencionei Daniel, havia muita expectativa. Eu estava agora pela manhã fazendo alguns acertos, e eu lembrei do Zacarias, sacerdote que servia a Deus no templo, e ele tinha essa viva esperança quando fala da manifestação do Senhor Jesus,
E na sua oração, a todos os dias, todos os momentos, ele pedia para o Senhor que mostrasse para ele. E quando ali ele pega aquele menino, em gratidão a Deus, ele disse: olha, Senhor, agora pode despedir o teu servo. De tamanha a convicção daquele homem. E eu sei muito bem, meus irmãos, que convicção é uma palavra, no nosso tempo, que ela é difícil. Que nós vemos, se nós compararmos com momentos em que a igreja passou ao longo desses 2000 anos, se nós fizéssemos comparativos com a nossa realidade, nós veremos que muitas pessoas, elas perdem a sua convicção muito rápido. Elas balançam por um problema ou outro, por uma adversidade ou outra, seja ela de qual natureza for. Principalmente, como todos nós sabemos, enfermidade. Quando a enfermidade bate a porta do coração de uma família, isso balança a sua estrutura. Mas nós também, ao mesmo passo que vemos isso, nós olhamos para a Escritura e olhamos para a história da igreja, nós vemos pessoas, irmãos, nossos compatriotas que não retrocederam, ficaram firmes. E isso nos leva a uma esperança cada vez mais firme, uma esperança cada vez maior no Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, diz o seguinte: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. O Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o capítulo 25, são textos que eles vão trabalhar essas questões que vão ser pregados aqui nos sermãos que ainda virão. O capítulo 24, versículo 30, diz o seguinte: então aparecerá um sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Nós temos as declarações dos apóstolos, isso é a certeza da segunda vinda do Senhor, desse advento. Apesar que, como nós vimos, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, devido à perseguição, como nós ouvimos e como a Bíblia nos declara, a perseguição que os irmãos estavam reunidos, como nós estamos reunidos aqui, dali a pouco entrava um pelotão de soldados e começava a baixar a espada sobre todo mundo. E muitos acabavam balançando na sua esperança. Muitos acabavam balançando na promessa e também duvidando das palavras daquele que deu a promessa. O apóstolo Pedro, como nós lemos, o apóstolo Paulo, Tito, o livro de Tito vai nos dizer o seguinte, capítulo 2, versículo 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Sabemos que o Evangelho é um desafio, meus irmãos. Viver para Cristo é um desafio. Abrir mão de muitas coisas. Eu conversava com a Edna outro dia e nós estávamos falando sobre um dos temas que ronda a humanidade do século 21. E a Edna diz o seguinte: tá, mas isso, quem está em Cristo deve enfrentar como Cristo enfrentou essas questões. E eu disse para a Edna, mas eu sei muito bem disso. Mas é desafiador você dizer para um pai que perde um filho, você para de conversar com uma mulher que foi violentada, e assim por diante, tantas situações que vêm sobre nós, como reis na história do Antigo Testamento que
profetas anunciaram a destruição, e eles viraram para o rosto para a parede e choraram na presença do Senhor, e Deus enviou resposta. Assim como nós vimos aqui na terça-feira, o livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, que ele declara a respeito do seu Redentor, a sua convicção. Ele diz que sabia, eu sei que o meu Redentor, o meu libertador, aquele que tem poder para remir os meus pecados, para perdoar os meus pecados, ainda que eu tombe, ainda que eu perca tudo, ele por fim se levantará. Nós cantamos alguns hinos da nossa harpa, nossa esperança é sua vinda, apesar de muitas vezes nós o falarmos de boca para fora. Isso é um desafio, meus irmãos. Como cantamos aqui, vencendo vem Jesus. Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8, Hebreus 9, 28, 1 Coríntios 15, 23, vamos ver esse de 1 Coríntios 15, 23. Isso falando sobre a certeza desse grande evento, que um dia o Senhor aparecerá no céu, como nós lemos, e todo olho o verá. O Apocalipse vai falar sobre isso, e eu tenho que ter cuidado, porque nós temos outras mensagens que ainda virão, e trarão mais clareza. Nós temos que ter essa questão do Evangelho, né? Sinópticos, nós temos que olhar em conjunto isso. 1 Coríntios 15, 23. Então nós temos várias referências bíblicas que nos apontam para isso. Como nós vamos viver a nossa vida? Como nós podemos relacionar isso no comum diário de nossas vidas, no trabalho? Fazendo um pão, cozinhando uma comida, conversando com as pessoas. E isso, meus irmãos, trouxe notoriedade ao mundo, ainda que não creia em Jesus. Ao longo da história, a cada final zero da contagem dos anos, o mundo ele balançava a respeito da vinda, dessa manifestação de Cristo. E tem relatos na história que pessoas venderam tudo que tinham, perdoaram dívidas. Lá no meado do século 500, o camarada perdoou as dívidas de todo mundo, porque Jesus ia voltar, e aí Jesus não voltou. E esse é um ledo engano que muitos acabam cometendo ao discorrer textos da Bíblia e trazendo para si a autoridade que não tem, de querer marcar e determinar uma data específica. A vinda do Senhor Jesus, ela é um evento iminente. Apesar de nós termos alguns textos bíblicos que vão nos dar respaldo para eventos, como esse hino que eu gosto tanto, do Reviver, né? Os sinais estão dizendo. Alguns lembram aí do 11 de setembro. Muita gente começou a pregar, porque a Bíblia no hebraico tem ali, e aparecem as letras do presidente dos Estados Unidos, e as pessoas ficavam apavoradas. Nós não precisamos disso. Nós temos que ter a certeza e a convicção de que a própria palavra nos diz que Jesus vai voltar, e isso para nós é o que basta. 1 Coríntios 15, 23. Esse é um dos textos que vai dizer, que vai tratar sobre um dos versículos, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 1 Timóteo 6,14, 2 Timóteo 4,8, e tantos outros versículos que nós vimos semana passada. É claro que nós temos a realidade em textos que nos apresentam a vinda do Senhor Jesus, mas também a forma como ela se dará, é isso que nós vamos ver hoje. E a Bíblia, ela não nos mostra
com clareza como esses outros textos que nos afirmam. O tempo, é isso, a clareza é o tempo. O momento em que ocorrerá, isso não tem tamanha clareza como esses outros textos que nós vimos semana passada e alguns que nós lemos hoje. Alguns podem dizer que sim. Não, irmão, eu vejo com clareza. Que bom, irmãos, glória a Deus. Como você ia conversar com a irmã Gessi lá no Passo das Pedras, ou aquele testemunho do motorista que evangelizou Luiz Antônio. A pregação dele era uma: Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa era a pregação dele, é a certeza. Outros podem dizer que não. Ah, irmão, mas eu tenho dúvida. Então você deve estudar. A Bíblia não deixa tamanha evidência. E isso foi o questionamento dos discípulos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E Jesus dá uma resposta para o seu questionamento. Nós não podemos afirmar categoricamente o momento, a data, como ao longo da história algumas pessoas se aventuraram em fazê-lo. Para algumas religiões aí, Jesus já voltou. E o reino de Cristo, a sua manifestação é somente espiritual. Mas Jesus, ele, de forma instrutiva, ele chama a atenção dos seus discípulos. Mateus 24, 44 e 50, e Mateus 25, 13. Mateus 25, 13, vamos lá, esse texto está mais claro. Mateus 25, 13. Isso nós estamos falando a respeito da certeza da vinda do Senhor. Porque alguns podem dizer assim: ah, mas se Jesus vai vir em 2050, quer dizer então que eu posso aproveitar a minha vida. Para que eu vou ir domingo de manhã na igreja? Para que eu vou orar? Para que eu vou jejuar? Eu sou novo, você é nova, você tem uma vida pela frente, você vai casar, você vai ser mãe, você vai ser pai. Não é errado, meus irmãos, traçar planos, como alguém disse. O errado é Deus estar fora desses planos. E muitas pessoas se perdem. A Bíblia diz que um abismo, ele vai chamar outro abismo. E quantos dizem assim para Deus: ó Deus, eu só vou ali um pouquinho, vou dar uma passeada, eu quero aproveitar, afinal de contas, né, como os camaradas, sexta-feira de tarde, eu vou receber hoje, aleluia, glória a Deus, sextou, cervejinha gelada, litoral em mim, vem em mim, litoral. Eu sou filho de Deus. E as pessoas colocam Deus até nos seus desejos, que Deus nem tem nada a ver com aquilo. E muitos se perdem, meus irmãos, assim. E como o pastor falou aqui, às vezes você vai conversar, a pessoa, ela não tem mais força, ela não consegue por suas forças, como Jesus ali, ele dá diversos discursos pedagógicos para os discípulos. Em um dos seus discursos, Pedro diz assim: mas Jesus, que discurso é esse? Isso é muito duro, Jesus. Muitos começaram a abandonar Jesus. No mesmo Evangelho de Mateus, aí ele diz assim para o Senhor: mas Jesus, quer dizer então que é impossível para o homem se salvar? E Jesus disse: é verdade, é isso mesmo que eu quero que vocês entendam. Porque o que é impossível ao homem é possível para Deus. A salvação é um dom de Deus. Nós não ajudamos a Deus com nossos méritos, com nossas façanhas. Não, ela é um dom do Senhor. Pessoas, ao entender que os sinais estão dizendo que Jesus vai voltar daqui lá por 2070, porque vai acabar a água do planeta Terra, os recursos vão findar.
Aí então quer dizer que eu posso sair, eu posso ir para baile funk, eu posso ir para balada, eu posso ter uma vida libertina. Jesus disse: cuidado com isso. Hoje pedirão a tua alma, Jesus disse para aquele homem, o homem nécio, o homem insensato, aquele que não calcula os resultados dos danos, ele simplesmente, ele age, não dá nada, calça, essa fala do pastor, né? Não dá nada, calça floreada. Ou o poeta, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Até dança. E não consegue mais voltar. É claro que não vai conseguir, porque a libertação ela é operada pelo Senhor. É Jesus quem salva o homem, é Jesus quem liberta, é Jesus quem opera em nós, meus irmãos. Em relação a isso, essa dificuldade de querer saber, né? As pessoas que, mas então eu só vou servir a Deus se tu me der certeza, intelectualmente. É impossível. Jesus diz o seguinte para eles, 25:13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O 24, 50, o 44 e o 50 vão nos dar mais alguns detalhes sobre isso também. Mateus 24. Só uma recapitulação, já estou passando do tempo. Vamos lá. 24, 44, 50. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. 50. Virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, a hora em que ele não sabe. Eu sei que muitos foram criados aqui com essa questão, a teologia do medo. Não, tu tem que fazer isso, porque se tu morrer, Jesus veio para ti. Como o pastor até falou semana passada, não sei se os irmãos lembram. Alguns diziam dessa forma: não, Jesus voltou para ele. Aqui nós estamos tratando de um evento que a Bíblia nos declara que todo olho verá. Haverá uma manifestação diferente de tudo aquilo que essa terra já viu em relação à vinda do Senhor Jesus. O livro de Apocalipse, o livro triunfante, é um livro que trata também sobre isso. É um livro que mostra o Senhor Jesus como Cordeiro, mas também mostra o Senhor Jesus como Rei, aquele que virá para julgar todas as coisas e dar a cada um conforme as suas obras. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala num tribunal onde todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, querendo ou não, aceitando ou não aceitando, acreditando ou não acreditando, todo joelho se dobrará. Isso nos afirma, meus irmãos, que a nossa vida diária, ela tem que estar em comunhão com o Senhor Jesus. Aspectos da vinda do Senhor. A vinda do Senhor Jesus, ela terá 3 aspectos. Que aspectos são esses? A sua vinda será de forma pessoal, a sua vinda será de forma visível, e a sua vinda, deixa eu ver o último aqui. Será de forma corpórea. Nós estávamos no PG sexta-feira e, para os irmãos terem uma ideia, às vezes a nossa compreensão daquilo que nos é ensinado e nos entregado como verdade absoluta, e nós não vamos examinar a Bíblia, traz confusão à nossa cabeça. João capítulo 5, versículo 37, Jesus diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim.
elas testificam, 37 ao 39. A vinda do Senhor, ela será de forma pessoal. Nós lemos aqui o Evangelho de João e a declaração do próprio Cristo, é João 14, 3. Virei outra vez e vos levarei para mim, para onde eu estiver, vós estejais também. Um outro texto que nós vimos aqui semana passada, e é um texto muito claro a respeito desse evento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, até eu ia chamar de Evangelho de Lucas, mas Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 11, nos fala, algumas pessoas elas pensam que Jesus, e outros pregavam que Jesus é um espírito, como uma alma que vagueia por tudo aí. Pedro vai dizer, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Quando o salmista, no Salmo 24, ele declara, levantai, ó entradas eternas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. E eles perguntam, quem é o Rei da Glória? É Jesus Cristo, aquele que veio, manifestou, ressuscitou ao terceiro dia, e como nós leremos, foi assunto ao céu, está à destra de Deus. Paulo vai dizer que ele intercede diante de Deus por nós, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. Atos 1 e 11, Atos 1 e 11, Atos dos Apóstolos, esse texto tem que ficar marcado, não é o texto áureo da Bíblia, talvez seja o texto áureo da vinda do Senhor, corpórea. Então nós vemos que um aspecto da natureza da segunda vinda de Jesus, ela é corpórea. Versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu viste ir. Então, a segunda vinda de Jesus, ela será de forma corpórea. Apesar de ter algumas interpretações que levam para outros caminhos a respeito desse texto e de outros textos, bem como a questão histórica da igreja, como nós vimos, que foi mencionado aqui em Daniel, quando teve a grande perseguição em 66, depois de Cristo. Muitos tentavam harmonizar os eventos cataclísmicos, as perseguições, com a vinda de Jesus, de forma tal, tem um certo cunho de verdade. Mas porém, como a Bíblia mesmo afirma, o Senhor Jesus assegurou, o dia e a hora ninguém sabe. Jesus disse aos seus discípulos, quando será? Jesus disse, o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. É Mateus 24, esse eu tenho anotado aqui, mas Jesus disse para eles assim, nem os anjos no céu, nem a vós vos é dado saber o dia e a hora, mas somente ao Pai que está no céu. Acautelai-vos, pois, com essas palavras. Então muitos, dentro dessa problemática que alguns veem de forma problemática, que há uma oposição nos conflitos de Jesus. Mas quando nós discorremos os textos bíblicos, isso fica claro, meus irmãos, que a vinda do Senhor Jesus será de forma pessoal. Alguns ensinavam que Cristo já tinha vindo para a sua geração.
Tanto é que o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Tessalonicenses para confortar e consolar os irmãos que estavam morrendo também. Por que era conflitante? Porque de um lado é um tema apocalíptico, que nós bem aprendemos que a palavra Apocalipse, ela fala da revelação das últimas coisas, e é um tema apocalíptico a segunda vinda do Senhor. E também por tratar do reino de Cristo. E esse reino, alguns sustentam que ele também será introduzido por meio de um evento repentino, seguido por cataclismas, como nós lemos em Mateus 24, como nós lemos em Apocalipse. Mas do outro lado também, o reino de Cristo, ele é um reino iminente, imanente, que ele manifesta em nós, como nós vimos semana passada, o dilema da salvação. O João vai dizer que, segundo a João, no capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Diz mais: qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, porque Ele é puro. Então, as gerações da época de Jesus, alguns entendiam que Jesus, com a grande perseguição no primeiro século, Jesus já voltou, já instaurou o seu reino de forma espiritual. Haja vista, o Pentecoste foi um marco na história da igreja, e alguns entendiam que havia sido no dia de Pentecoste, que Atos vai nos declarar claramente sobre isso. Porém, meus irmãos, nós vamos ver que não foi dessa maneira o que a Bíblia nos ensina. Apesar de você vai se perguntar, mas como, irmão, alguém sustenta um posicionamento em cima de um texto bíblico e o outro sustenta outro? Existe uma série de fatores envolvidos, uma série de questões que são levadas em consideração. Alguns nós concordamos, alguns nós discordamos, mas o importante é nós estarmos firmes na promessa. Nós não vamos concordar com todo mundo, e nós podemos discordar em alguns critérios. A vinda do Senhor será de forma pessoal. Em relação a isso, a vinda do Senhor, ela será de forma corpórea. Como eu estava falando, alguns afirmam que isso cumpriu no dia de Pentecoste, por meio de um retorno espiritual, cumprindo a promessa de Joel, né? Alguns viram dessa forma: e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E no dia de Pentecoste aconteceu isso. Desde o Pentecoste, Cristo realmente tem estado com cada crente, em todos eles. E também, meus irmãos, cabe lembrar que um dos atributos de Deus, a sua onipresença, eles se unem, mas com significados diferentes. Como lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, reforçando que a vinda do Senhor será de forma corpórea. Outros sustentavam que o Senhor já tinha vindo na sua declaração em Mateus 28, 20. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos.
Mas o que a Bíblia nos ensina? Que a vinda do Senhor, a sua manifestação será real. Podemos ainda considerar que para boa parte das promessas, elas foram feitas após o Pentecostes, escritas de 60 a 70 anos depois do Pentecoste, identificando a segunda vinda de Jesus e nos assegurando que será um evento futuro, para além. Paulo, ele escreve trazendo essa esperança aos irmãos. Muitos acabavam deixando de trabalhar. Não, Jesus vai voltar, então eu não preciso mais trabalhar, eu estou esperando que ele se manifeste. A coisa está difícil, o sistema político está ferrenho, há muita corrupção, há má distribuição de renda, uns ganham muito, outros ganham pouco, outros mendigam nas estradas de Roma. Jesus está voltando, o rei, o imperador, ele declarou-se um Deus, ele mandou matar muita gente, como eu estava falando para a Nicole, a respeito do aborto, por exemplo. Tem pessoas, Faraó, quando ficou intimidado, ele mandou matar os primogênitos. Quando Jesus nasceu, no período do nascimento de Jesus, você sabe a história. Herodes, intimidado pela perca do poder, também anunciado de uma profecia que nasceria um rei, aquele que libertaria o povo, e eles entendiam isso de forma política, financeira, que muitos querem, né? Botou o dinheiro no meio, os olhinhos brilham. Então o que ele faz? Manda matar sem dó e sem piedade, assim. Isso não é novidade para o mundo. E não é, como o pastor falou uns sermões atrás, não deveria ser novidade para nós. Isso nos espanta. Isso é um prenúncio que Jesus vai voltar, meus irmãos. Como nós vimos em Daniel, é uma descida cadente. O mundo vai de mal a pior. Alguns entendiam como um evento para logo depois da instauração da igreja. Mas como nós vimos, muitos versículos vão nos apontar para um evento além, um evento futuro. A vinda do Senhor Jesus, meus irmãos, o objetivo nosso nesta manhã é identificar que ela será, a natureza da sua vinda será de 3 formas, como eu falei. A última delas é visível, e os textos, eles são parecidos, ou os mesmos textos que sustentam. Atos 1:11, o mesmo Jesus que vocês viram subir, é o mesmo que vai descer. Todo olho verá. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, vamos ver esse texto, meus irmãos. Isso tem que ficar claro para nós, irmãos. Jesus vai voltar. Nós estamos enfrentando aí uma pandemia que solapou o mundo inteiro. Alguns aqui entre nós foram acometidos, estão acometidos, outros ainda, né, não me entenda por mal, outros ainda podem contrair o vírus. E isso não foi de ordem única e exclusiva de um lugar, mas o mundo inteiro foi abalado por essa pandemia. É claro, meus irmãos, que nós poderíamos ser oportunistas em dizer: olha, Jesus está voltando, os rios estão secando. Há rios secando, sim. Há tantas outras coisas acontecendo. Isso são prenúncio que Jesus está voltando. Mas nós não podemos afirmar categoricamente e dizer a data, porque a vinda do Senhor Jesus, a sua manifestação será visível, será corpórea, será pessoal. 1 Tessalonicenses 3:13. Isso mostra também, meus irmãos,
isso mostra para nós o nosso devido lugar. O lugar do ser humano, como Tiago vai nos dizer que nós deveríamos orar de forma correta. Os nossos planos, a nossa vida deveria incluir na nossa oração, se o Senhor assim nos permitir fizer. E muitas vezes nós quebramos a cara porque nós não colocamos o Senhor em nossa oração. Tiago disse: olha, vocês não devem dizer que amanhã faremos isso ou aquilo outro, ou vamos viajar. É bom viajar. Aqui ninguém diz que é ruim viajar. Aqui nessa igreja ninguém fala que não é bom você adquirir. Não, nós ficamos felizes com você. Nós nos alegramos com a sua conquista, com a sua promoção, com a sua faculdade. Nós ficamos alegres. Mas não é isso. O problema é que nós vemos pessoas balançar quando se frustram na vida. Entram para dentro de um quarto e não querem mais comer, não querem mais falar com ninguém. A doença do século, a depressão, né? Quantas pessoas estão aí? Ai, ninguém falou comigo, irmão. Eu estou em casa há 10 dias, não recebi uma mensagem no WhatsApp. Eu pergunto: será que você faz a sua parte quando você anuncia que Jesus breve voltará? Você vai no hospital. Eu sei que eu não tenho chamado para ir no hospital, mas você já foi no hospital orar por alguém? Deus já te deu uma oportunidade de falar do seu amor, do seu perdão e da sua vinda para alguém? E você diz: ai, que legal que é a vida, é muito bom, Deus criou os céus. Deus criou mesmo. Primeiro Tessalonicenses 3,13: para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante do Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os santos. A vinda do Senhor Jesus será visível. Todo olho, o Zacarias disse que toda a nação que o transpassou. O João disse que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Todos aqueles que rejeitam Jesus. Não que nós ficamos alegres com isso. Não que Deus tenha prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz, o profeta diz que Deus não tem prazer na morte do pecador, na morte do ímpio. Mas Paulo vai dizer também que Deus entrega a eles as suas paixões. Porque amam mais a glória deste mundo, amam mais a obra das trevas, aquilo que está no escuro, aquilo que é feito por debaixo dos panos, aquilo que não tem Deus nos seus negócios. Paulo, ele traz isso vívido para nós. O ser humano ama isso. Você vai num velório, parece que as pessoas amam mais a terra do que estar com Deus. Eu vejo, a Edna diz que eu sou maluco, eu vejo uns velórios americanos, é um coral de 500 vozes, as pessoas jubilando, e ali 2, 3 caixões, eles estão jubilando ali na presença de Deus. Eu digo, que não era que o meu seja assim. Eu gostaria. Vamos ver se até lá nós preparamos um coral. Que parece que estar aqui é melhor do que estar com o Senhor. Ah, morreu, perdeu a esperança. Ah, minha mulher morreu, agora eu estou livre. Livre estou, ainda canto o hino da harpa, né? Mas não, meus irmãos. Um pregador, certa feita, falando sobre ser cheio de Deus e ter plena convicção, ele instiga os seus ouvintes, a sua igreja, num evento, e diz o seguinte para eles: para vocês é fácil, vocês estão na América, a abundância de recursos, vocês têm tudo, vocês têm carro, vocês têm ônibus, vocês têm telefone, vocês têm internet, vocês têm trabalho, vocês têm tudo. Nós fomos numa aldeia, e sempre a África, né, meus irmãos? Nós viajamos, atravessamos oceanos e entramos numa aldeia.
onde não tem água, onde não tem luz. E nós fomos participar de um culto e estava lá aquele pai jubilando, cheio de Deus. No outro dia ele toma o seu filho nos braços e o filho dá o último suspiro de vida e morre. E ele disse que já era o segundo filho que ele havia perdido naquele lugar. Então o pastor pergunta para ele: meu irmão, por que você não vai embora daqui? A só seca, a só destruição. E a resposta desse homem: enquanto Deus não me tirar daqui, foi Deus que me colocou aqui, eu vou ficar nesse lugar, porque é o que Deus quer para a minha vida. Muitas vezes nós fizemos planos e Deus não está nos nossos planos, irmãos. As nossas realizações, e não é pecado, irmãos, sonhar. Como alguém disse, né? Ouse, como é que é? Sonhe e ouse sonhar, né? Sonhe. Mas as pessoas vão tão a fundo nisso, que o emprego das suas energias, das suas forças para com Deus, não é de igual forma. E a Bíblia diz que nós devemos dar o melhor para Deus. Nós somos devedores do Senhor, irmãos. Haja visto o nosso tempo, né? Nós corremos. E aí, irmão? Não tive tempo. Ô, irmã! Vai, irmão, realmente meu tempo, como a Edna falou, nós no PG, Deus nos deu o tempo e nos fez mordomos desse tempo. Encontre tempo. Se Deus, Ele é precioso para você, encontre tempo para estar com Ele. A palavra comunhão é isso, é ter em comum com Ele, é ter intimidade, comunhão, ter intimidade, conhecer. É interessante, eu comecei a minha leitura anual e Gênesis vai dizer o seguinte: e Adão conheceu a Eva e teve filhos. A Bíblia, em algumas vezes, ela fala dessa comunhão, desse ato do marido e da mulher, como um ato íntimo, relacionado com Deus. O momento de maior intimidade entre um casal. Ela usa isso para nos dizer que nós temos que ter comunhão, intimidade com o nosso Criador. É tantas coisas que nos afastam. E nós acabamos esquecendo e tendo a vinda do Senhor como tardia, como nós lemos aqui em 1 Pedro. Nós vivemos as nossas 10, 12 horas de trabalho como nada disso fosse verdade. Eu sei, meus irmãos, que o Evangelho ele é um desafio. Viver com o Senhor é um desafio. E é isso. Como dizia um pregador, vocês ouviram, entenderam? Agora vão e vivam. Irmão, mas sabe como é que é o meu temperamento, o meu jeito? Eu sou assim, eu sou assado. E a gente vê pessoas sofrendo, e às vezes a gente não pode fazer muita coisa, nós devemos orar. Como quando a irmã Esther veio ministrar aqui, não sei se vocês lembram. E quando traziam assuntos concernente à vida dos outros, que dar opinião e dizer como tem que ser feito é fácil, meus irmãos, é fácil. Como é que se bota um prego na parede? Como é que se parafusa? Isso para mim é fácil. Para alguns irmãos que trabalham no ramo é fácil. Como é que se faz ali no computador? A Dani desmembrou um negócio para mim, para a Edna. Para ela é fácil, é fácil. Mas nós levarmos a Deus em oração, em jejum, em súplica pela vida daquela pessoa, pela sua necessidade, é Deus que pode fazer, irmãos. Não é a nossa capacidade. O João vai dizer o seguinte: quando o Espírito vier, Ele convencerá o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Quem convence o homem é o Espírito Santo.
Alguém até poderia dizer, você está no seu trabalho, se o meu pastor Leon estivesse aqui, ele poderia te explicar bem isso daí. Não, mas Deus te deu a oportunidade. Você tem que anunciar o Evangelho, e era isso que Jesus deixou claro para os discípulos no Mateus. Olha, vocês têm que anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova da salvação, o perdão dos pecados, que a sua vinda era iminente. 1 Tessalonicenses 4,16, um texto clássico. Porquanto o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele vai dizer ainda, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, mais para frente no livro. Então nós vimos e temos a certeza, os textos às vezes eles se cruzam e se repetem, sim. Tem outros tantos textos que nós poderíamos citar, como semana passada foram 26 versículos. Eu sei que você não é obrigado a gravar, mas se perguntasse um versículo que foi citado semana passada, alguém lembraria? Eu até já esqueci alguns. Mas alguns eu lembro. Não é obrigação de você, você não tem que ser igual a mim. Mas isso mostra, meus irmãos, o interesse que nós temos pelas coisas que são ensinadas. E aí, irmão, como é que foi o culto? O culto foi uma benção, então me fala aí. Sabe como é que é, né? O pastor demoliu. Glória a Deus, nós conhecemos. Os irmãos, Deus o livre, aleluia. Nunca tive isso em outro lugar, que bom. E agora me conta aí. Tu vê, o pastor falou sobre aquela passagem da Bíblia, né? E assim como às vezes acontece, em relação à vinda do Senhor, nós não temos interesse, porque nós queremos viver o aqui e o agora, como se o futuro não fosse algo utópico. Não, irmão, isso aí não é para nós. Nós estamos no século 21, computador, a informação muito rápida. Isso aí já aconteceu. Quanto à natureza da vinda do Senhor, pessoal, corpórea e visível. Assim como muitos dos nossos irmãos esperavam com esperança, enfrentando qualquer adversidade com júbilo, meus irmãos, com júbilo. A mulher do cara cai morta e o cara está louvando a Deus. Isso é doideira. Mas era o júbilo, sabe? O corpo dela, como alguns acharam pesado, uma vez num velório, eu fui num velório, fomos orar num velório, e o irmão disse o seguinte: foi pesado, mas também foi a realidade. Olha aqui, está todo mundo aqui, a irmã não está mais aqui. O que está aqui é só o corpo, é só a carcaça, e a Bíblia diz que isso vai se decompor. Tinha um hino, né? Vai ser comido de bicho. Antigamente se cantava, né? Se você não aceitar Jesus, vai ser comido de bicho. As pessoas tremiam. Botava medo, né? Vai para o inferno. Deus o livre. E vai ter, eu não vou entrar nisso aqui, vai ter uma mensagem que vai falar sobre isso. Irmão, se tu não vir para Cristo, a porta do inferno está aí. Te cuida. Então muitos dos nossos irmãos, em esperança, ao longo da história da igreja, foram levados a fogueiras. Sabia que no século 13, 14, 15, se alguém falasse de Jesus e sustentasse que somente Jesus que salva, você deve saber, ele era chamado de herege. Muitos dos nossos irmãos aqui seriam queimados na fogueira. Como nós veríamos isso? Como nós vemos isso? Como isso nos traz esperança? Como isso nos traz convicção? Como o nosso coração enfrenta isso na nossa vida cotidiana, quando as pessoas só nos ferem?
Eu sei que é difícil você pagar com amor. Nós somos seres humanos. Não vamos cantar aquela musiquinha, sou humano, não consigo ser perfeito. Não. Falei e falei mesmo. Eu falo e falo na cara, eu sou assim, eu sou que nem Pedro. Mas você esquece que Pedro foi transformado. Pedro manda orar. Pedro diz assim: olha, vocês querem ter uma vida tranquila? Ora pelo teu governador, ora pelo teu presidente, ora pelos seus líderes, ora pelo teu patrão. Meu patrão está todo errado, é verdade. Ora por ele. A minha patroa é uma treva, é endemoniada. Então, seja luz e ore por ela. Nós queremos uma coisa descolada, nós queremos que as pessoas notem que nós somos de Jesus, porque nós somos legais, nós pagamos um almoço para alguém, nós pagamos um refrigerante para alguém, e as almas estão indo. Você já parou para pensar se você perdeu uma oportunidade de falar do amor de Jesus e da sua vinda para alguém? Eu já contei aqui que uma vez eu entrei num lugar e me proibiram de falar de Jesus. Proibiram até de conversar com a pessoa. Eu contei isso aqui na igreja. Proibiram de conversar com a pessoa. Um apartamento 400 metros quadrados, pessoa rica. Falava 4 idiomas. Formado em 3 faculdades. E o zelador disse: tu não conversa com a pessoa, tudo bem. A empregada foi embora, eu fiquei lá trabalhando. Aí a pessoa parou na porta, assim, eu de costas, eis que um vulto está atrás de mim, Senhor. Aí eu vi a pessoa parou, eu estou brincando, tá, irmãos? Mas a pessoa estava ali. Uma senhora, magra, esquelética, me pediu perdão com educação pela sua aparência. Olha só, irmãos, coisa que às vezes muito crente não tem. Desculpa eu falar isso. Educação. Tem gente que fura a fila, passa na frente do outro, não quer nem saber. Azar, eu estou com pressa. É o meu tempo, é o meu mundo. A pessoa me pediu perdão pela sua aparência. Olha a educação. E ela começou a conversar comigo. E aí ela disse, começou a falar das suas enfermidades e começou a dizer que estava tratando ali, Florencio Gartu, aquela região ali, renomados pessoas. Ela disse que já tinha ido num renomado psicólogo do Brasil, já tinha ido nos Estados Unidos, viajou à Europa. E aí eu disse para ela assim: a senhora vê que coisa, né? Eu conheço um psicólogo. Daí ela: é mesmo? Ele é bom? Ele é o melhor de todos. Ele é fantástico. É mesmo, mas me diz o nome dele, talvez eu conheça, porque se ele é tão bom assim, eu devo conhecer. Eu já gastei tanto dinheiro. Aí eu disse para ela: Jesus Cristo de Nazaré. Os olhos dela encheram d'água, irmãos. Sabe o que ela me falou? Eu leio a Bíblia todos os dias, em pelo menos 2 idiomas. Quando eu leio num idioma, eu leio no outro. Aí eu disse para ela: Jesus, ele liberta o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus liberta, e a obra de Jesus é completa, porque Deus nos amou. E aí eu conversei com ela e disse para ela: Jesus, a Bíblia nos diz que nos últimos tempos será assim mesmo. As pessoas não terão mais amor, não terão mais compaixão umas das outras. As pessoas serão terríveis, elas só vão mostrar aquilo que está dentro, aquilo que Deus já falou. O seu amor pelas coisas, as pessoas são capazes de matar. Você sabe muito bem disso. Você vive num estado que só mata por um tênis. Se você levantar a mão muito rápido, o cara te dá um tiro na cara. E aquela mulher me ofereceu até café. Café é bom, né, irmão? Café me ofereceu. O senhor quer um cafezinho, moça? Ai, foi tão bom conversar com o senhor, estou até mais leve. Não, senhora. É porque quando a gente fala de Jesus, quando Jesus vem sobre nós, é Ele que traz leveza. Porque o apóstolo Pedro nos afirmou que o alívio do pecado, ele só é recebido pelo perdão que há em Jesus Cristo. Que faremos, pois? Arrependei-vos e convertei-vos, para que recebereis o dom de Deus e os vossos pecados sejam aliviados. Pedro fala isso.
Mas a gente tem vergonha de falar, porque isso constrange, né? Tu é um baita de um pecador, miserável. O ser humano gosta de contar vantagem. Os caras, eu era para ganhar tanto e aí eu ganhei mais. Eu era para fazer isso e não fiz e ganhei. Irmãos, o salmista diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os habitantes da terra. Assim será a sua vinda, pessoal, corpórea e visível. E quando nós estamos concluindo, estamos apercebidos e almejamos essa manifestação, nós concordamos com o texto de Apocalipse 22, 17, e aqui eu encerro. Texto lindo. Foi mencionado semana passada. Texto lindo. E note, meus irmãos, a vinda de Jesus, ela não é só um escapismo. Nós viveremos com o Senhor. Nós seremos transformados. Nós estaremos com Ele, como nós lemos o primeiro texto de 2 Pedro 3. Apocalipse 22, 17 nos diz o seguinte. Então nós temos que perguntar para nós: o que nós estamos fazendo? Eu recebi uma mensagem ontem, recebi muitas mensagens ontem, né? E eu não queria falar sobre isso, mas a minha sogra, ela vai no hospital orar. Já barraram ela. Alguém deu um curso de capelania totalmente gratuito para ela. Você quer ver a realidade da vida? Vá junto com ela, uma hora dessa. Eu tive no hospital, recebi a visita, eu andei lá pelo dentro do hospital. Irmãos, chega a me dar alergia ao hospital. Mas ali você vê o estado das pessoas sem Deus. Ali não tem rico, não tem pobre. Claro, o rico às vezes não está ali, né? O rico está em outro hospital. Mas quando termina o dinheiro vai para ali também. Nós vivemos em tempo que as pessoas não têm mais compaixão. As pessoas são egoístas. Elas pensam em si. É aquilo que eu quero e pronto. Azar dos outros. Os outros que se ralhem. Tem outras palavras que o mundo usa que não convém dizer no púlpito. E não convém nem que estejam nos nossos lábios. Mas alguns falam aos outros que se ralhem, né? Você sabe. Você ouve muito, isso aí está muito frequente nas redes sociais, está muito comum. Os outros se ralhem, e aí apregou um individualismo e um egoísmo, um egocentrismo. O ser humano é a razão de todas as coisas. Não, meus irmãos. O ser humano ele foi criado para glorificar ao Salvador, para glorificar a Deus, para glorificar a sua vinda. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Eu já bati em todas as portas do mundo. Venha. Jesus tem para dar. Mas não é aquilo que vai trazer as suas realizações, não. O que Jesus tem para dar é o perdão dos seus pecados, é a salvação, é a vida eterna. É a sua própria vida, a maior bênção, como diz em Efésios, a maior bênção que Deus pode nos dar é o próprio Jesus. Venha. Quem quiser, receba de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E o texto ainda termina com Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se isso, meus irmãos, não enche o nosso coração de alegria, quando nós cantamos, quando nós pensamos na vida do Senhor, ou quando as intempéries, como eu disse aqui durante a mensagem, não é fácil olhar para alguém que perdeu o filho e dizer: não, Jesus te console. Ela sabe disso, ele sabe disso. O marido que perdeu a mulher, perdeu o carro, perdeu o emprego. Irmãos, tudo isso é compreensível. Mas que o nosso coração
possa estar cheio dessa esperança e vivo, que um dia o Senhor Jesus há de se manifestar sobre essa terra, de forma pessoal, como nós vimos, de forma corpórea e de forma visível. Todo olho verá. Zacarias diz que aqueles que os transpassaram verão, e se lamentarão, e chorarão amargamente. O apóstolo Pedro diz: vocês mataram o Rei da vida, vocês mataram o Senhor, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Vamos ficar em pé, meus irmãos. A vinda do Senhor será dessa forma, essa manifestação da sua segunda vinda, de forma visível, corpórea e de forma pessoal. Oramos. Pai bendito, nós te glorificamos nesta manhã, Senhor, onde tu nos deste a oportunidade de refletir a respeito deste advento que para muitos é esquecido, para muitos é novidade, para muitos é conflitante. Nós oramos a ti, Senhor, que o teu Espírito ilumine os nossos corações, a nossa visão, nos dê, Senhor, o esclarecimento da tua palavra, que nós não venhamos a estar confundidos, Pai, que a tua igreja possa esperar esta promessa, louvando e exaltando a ti, Senhor, porque tu foi quem prometeu, tu és fiel, Senhor, para cumprir. Como disse o teu santo profeta, tu não mentes, Senhor, tu não retarda a tua promessa. Obrigado, Senhor, pela igreja da Mário Quintana. Obrigado, Senhor, por os teus servos aqui reunidos, como família, como igreja. Desperta em nós, Senhor, essa viva esperança. Desperta, Senhor, nos nossos corações, na nossa vida cotidiana, que nós possamos estar aguardando a cada instante, Senhor, a tua manifestação, cheios de júbilo e de esperança. Obrigado, Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.